gente agradece a oportuna chance de ter notícias suas, saber, depois de 2 meses de um período sabático. Pode ser chamado assim? Pode, mais ou menos isso, né? Nonato, Carla, primeiro bom dia também ao Ciro Tomás, um prazer estar aqui mais uma vez na Band News, conversando com vocês e principalmente com a população cearense, né? Foram tempos aí de reflexão, de silêncio, acabou a eleição e a gente continua na militância política e está aqui para falar um pouco mais sobre isso, né? Sobre os próximos passos e sobre o presente e o futuro. Mas muito obrigado pelo convite, uma honra estar aqui mais uma vez com vocês. Essa reflexão lhe trouxe que luz? Eu me lembro do Buda, que foi fazer reflexão também debaixo lá de uma árvore por muito tempo e mudou a vida. Ou vai haver mudanças na sua vida? Não muitas. Nada para monastério, não. Não. Acho que até algumas confirmações. A primeira é que eu vou continuar militando na política. A política é um espaço que me satisfaz. Acho que as pessoas precisam, para serem úteis aos outros, né, estarem felizes consigo mesmo, fazendo aquilo que amam. E política se faz com mandato e sem mandato. Eu fui candidato agora ao governo do estado recentemente, tive o privilégio de ter a votação de número significativo de cearenses, debater o futuro do Ceará, ao final não sair vitorioso, e a democracia nos impõe papéis. Isso né? me deixou chateado? Não, com o resultado não. O resultado, quem se propõe a ser candidato tem que ter a humildade de entender que isso é um processo em que a população vai depurar o cenário nacional, o cenário estadual, escolhas, emoções e escolher um caminho. Eu falo isso porque dá a impressão de que a pessoa diz, mas fiz um excelente trabalho à frente da prefeitura e de repente o eleitorado não me reconheceu. Donato, essa eleição recentemente, não só aqui no Ceará, mas eu diria que no Brasil inteiro foi produto de uma polarização, né, muito fundamentada no ódio, que persevera, que continua, haja visto o que tem acontecido, né, assim, lamentavelmente no Brasil mais recentemente, e aquela eleição acabou retirando, né, assim, aspectos racionais do processo de escolha. Todo mundo estava meio que contaminado, né, por um voto muito mais movido contra um, né, ou contra o outro, do que mesmo em escolhas racionais. E as eleições estaduais, principalmente no Brasil inteiro, ficaram a reboque disso. Essa é uma das análises que eu faço a respeito do resultado. Mas acolhi o resultado com muita humildade, muito grato, inclusive, às pessoas que mesmo com essa enorme polarização, e aqui existiam 2 candidatos ligados, um a um lado e outro ao outro, mesmo com tudo isso, me deram uma votação importante, significativa. E é por essa razão, Nonato, que o segundo passo da minha decisão é fazer oposição. A gente, numa democracia, a gente se coloca para ser candidato, apresenta uma ideia e, eventualmente, quando ganha, eu já tive esse privilégio, né, 2 vezes como prefeito, tem a dura obrigação de governar e governar bem, com humildade, com responsabilidade, com sensibilidade de ouvir a população, de entender as críticas. Quando a gente perde, e é assim no mundo inteiro, o papel de quem perde uma eleição é de poder dar voz à oposição. Uma democracia é feita de espaços. O espaço de quem ganha é governar, o espaço de quem perde é cobrar, acompanhar, monitorar. E eu tenho dito que tão ruim para a democracia quanto um governo incompetente, um governo insensível, é uma democracia que não existe. Uma democracia cooptada pelo poder, uma oposição cooptada pelo poder, uma oposição que não existe, uma oposição que não é competente. E eu quero, com muita responsabilidade... O senhor vê essa marca da oposição cearense? Eu diria que no Brasil, em geral, né, Nonato, até usar um termo bonito em nível federal, né, para poder descrever isso, que era o presidencialismo, né, como é que chamava-se? Presidencialismo é uma forma de cooptação, né? O cara ganha com um pedaço, com a base que é minoritária, e para poder governar com a maioria, ele vai lá e vai faz acordo com quem votou da governabilidade, vai atrás de quem
de quem não votou, né? Isso vai criando uma falta de identidade no eleitorado. É importante que o eleitorado olhe para um político e saiba de que lado ele está. Né? E boa parte da política brasileira fica muito à revelia, né, da força, né, da força muitas vezes encantadora e opressora dos governos. Né? E eu quero, por coerência, né, ao eleitorado que me deu esse respeito, que me deu a oportunidade de, mesmo com essa polarização, votar em mim, fazer uma oposição responsável, construtiva, verdadeira ao atual governo do governador eleito, Eumano de Freitas. Eu acho que isso é bom. Como eu disse, tão ruim quanto o governo ruim é a falta da oposição, a oposição ruim. E não é, para me confundir, Nonata, a oposição do quanto pior, melhor. Né? Porque tem muita gente, infelizmente também, que entende que a oposição, a tarefa dela é destruir o governo, né? Ou torcer para as coisas darem errado, ou do quanto pior, melhor. Não esperem isso, porque acho que essa é uma atitude de quem quer pouco bem ao povo. A gente tem que, pelo contrário, fazer na oposição uma cobrança e dar voz a muitos cidadãos que, tristes com o desemprego, com a insegurança e com a saúde, não têm a oportunidade de cobrar. E cobrar para que o governo dê resposta aos problemas do povo. Carla Moura, se junte aqui. Muito bom dia, seja muito bem-vindo mais uma vez. Essa oposição aqui, que o senhor pretende adotar, vai ter alguma característica? Porque a gente já tem uma oposição aqui muito voltada à questão da área de segurança pública, que é uma área muito sensível para o estado do Ceará. Entra governo, sai governo, é um desafio que permanece, a gente sabe que tem a responsabilidade local e nacional. Qual é que deve ser a característica do Roberto Cláudio como oposição? Debater política pública. Vamos aos fatos, Carla. O Ceará, eu disse isso na minha campanha, teve um ciclo recente de muitos bons governos. Talvez o ciclo único na história do Ceará, ou com poucos precedentes na história do Ceará, e muito diferente do que aconteceu no Brasil. Isso produziu muita coisa boa para o Ceará. Mas eu me apresentei como candidato propondo criar um ciclo novo, tentar construir um ciclo novo. Isso envolvia continuar as coisas que estavam bem avaliadas e boas, mas incorporar a compreensão e a sensibilidade que há muita coisa que não está bem para o povo. Né? O poder das facções hoje, né, na periferia de Fortaleza, nas zonas urbanas do interior do estado do Ceará. O desemprego, que hoje é grave na região metropolitana, mas é muito mais grave e mesmo sem alternativas, muitas vezes, no interior do estado do Ceará. As filas enormes, inacabáveis de exames, cirurgias, procedimentos de atenção secundária e terciária, né, que são problemas do dia a dia do povo cearense que precisam de uma resposta. E o meu papel, enquanto oposição, será entender com honestidade e verdade os números, os indicadores, interpretar essa dor e poder não só cobrar do governo e do governador respostas que foram prometidas, como principalmente apresentar também alternativas e sugestões. Eu fico preocupado com o discurso, sabe, Nonato, da continuidade. O Ceará e os cearenses têm expectativas muito maiores do que só a continuidade, do que só continuar o que está bem. É preciso ousadia, criatividade, um time de cabeça nova, ideias inovadoras para construir um ciclo de prosperidade novo para o Ceará. E eu quero ouvir a universidade nesse trabalho, quero ouvir a indústria, quero ouvir os sindicatos para poder ser um responsável cobrador do governo, mas também um propositor de ideias para ajudar o Ceará. O Ceará definitivamente não pode ser um estado que só vai continuar o que está bom. Tem que construir um ciclo de inovação, criatividade e prosperidade novo. Nada é mais importante nesse ciclo do Brasil e do Estado do que gerar emprego, gerar renda, gerar oportunidade e dar dignidade ao povo que tem sofrido muito. Ainda falando desse período eleitoral, né? Você já fez uma análise do impacto dessa polarização nacional aqui do Ceará, mas na sua avaliação, PDT, Ceará, de alguma forma errou e se errou em quê? Olha, a história está tratando de decantar os fatos, né? Para mim isso são águas de março, sabe, Carla e Nonato? Em política a gente não pode estar movido por ressentimento. Eu na minha vida pessoal nunca tive isso, muito pelo contrário, tem até um defeito, eu digo para minha mulher, as minhas chateações elas têm prazo. Daqui a pouco eu me esqueço muito rapidamente delas. Se isso
é um defeito, eu tenho. Se é uma qualidade, também eu também tenho, porque na verdade não consigo acumular chateações, frustrações. Eu acho que o erro principal foi o partido não estar unido na decisão tomada tanto em nível nacional como em nível estadual. Traições, omissões aconteceram e são coisas do passado. Agora o mais importante é o PDT construir o seu caminho do futuro. Creio que o tempo tratará de depurar e decantar quem realmente tem compromisso com esse projeto do PDT aqui no estado do Ceará e quem eventualmente está passando uma chuva por aqui por uma razão qualquer. O mais importante, eu tenho defendido isso, é que o nosso partido entenda o papel que a democracia impôs a ele, que é agora um papel de exercer uma oposição construtiva, né, responsável. Inclusive, uma coisa importante, o PDT tem uma base muito qualificada de deputados e de prefeitos. É muito importante a gente lutar pela valorização e pelo fortalecimento dessa nossa base parlamentar e principalmente pelo apoio e pela garantia da sustentabilidade das relações entre governo e prefeitura, independente de política, com os prefeitos, inclusive prefeitas e prefeitos, com muito resultado administrativo do PDT no interior do estado do Ceará. Então é muito importante que a gente se una também em torno desse propósito interno de fortalecimento das nossas bases municipais, da nossa bancada e daqueles que efetivamente têm sido fiéis ao partido, têm lutado pelo fortalecimento do PDT e que têm como grande prioridade trabalhar pelo estado do Ceará. Deixa eu fazer uma indagação. Faz parte dessa decantação, por exemplo, a reaproximação política com o PT? O PDT, por exemplo, esperava-se que parte ligada a ele ficasse na oposição. Já houve reuniões entre membros do PDT com o Eumano para recompor. Como é que está esse processo de costura? Se participou ou tem participado? O senhor participou? Participei de algumas reuniões do PDT. A gente teve aí 3 ou 4 reuniões internas e não tem ainda uma posição tomada em nível estadual. Já há uma sinalização do diretório estadual de liberar o diretório municipal, o presídio do diretório municipal, para fazer essa oposição responsável, construtiva, serena, propositiva ao governo estadual, mas ainda não há uma decisão tomada por parte do diretório estadual se o PDT fará eventualmente oposição, se será independente ou se indicará uma posição de apoio ao governo. Isso não é uma decisão tomada ainda. Eu tenho defendido internamente que a posição mais coerente, mais responsável a esse momento é o PDT fazer oposição. Faz parte desse período uma análise, por exemplo, do governo durante o início. E já faço uma outra pergunta também, como é que o senhor vê os 24 meses de atuação de José Sarto à frente da prefeitura? Está muito cedo, né, para a gente analisar. O governo mal começou, não seria justo, sereno, nem coerente com o papel que eu proponho de ser uma oposição serena e responsável, a gente está julgando um governo que mal começou. Desejar sucesso. Eu costumo dizer, todos nós somos cearenses, todos nós dependemos, de bons governos. É muito importante que o estado do Ceará prospere, e a esse momento essa é a tarefa de esperar, de aguardar respeitosamente as primeiras decisões para que a gente possa fazer uma análise delas. O Sarto está encerrando... Eu estou lhe cortando, desculpa. Não, você fez 2 perguntas, né? Fique à vontade. O Sarto está encerrando agora exatamente a metade do governo, Todo governo tem começo, meio e fim, Tem que ser planejado. Foi isso que eu tentei fazer ao longo dos meus 2 governos. A tarefa desses 2 primeiros anos, que eu tentei fazer, que claramente o Sarto tem colocado em prática, é uma tarefa de organização administrativa. Organizar a casa, de aprimorar alguns caminhos, de continuar políticas, de estabelecer marcas e políticas próprias criadas pelo seu próprio governo, e claramente isso tem acontecido. A prefeitura tem uma situação financeira hoje muito bem organizada, tem muitas obras já entregues. Eu outro dia estava vendo números, a prefeitura nesses 2 anos entregou já mais creches e areninhas do que nos últimos 4 anos da minha última gestão.
Então as obras estão em continuidade, um conjunto de novas políticas criadas pelo atual governo e prometidas em campanha, como Mulheres Guerreiras, que é uma política de microcrédito para mulheres, e também o Juventude Digital, que é um programa de capacitação dos jovens para o mercado de trabalho, também já foi implantado. Isso é uma demonstração de um governo planejado. E não tenho a menor dúvida que o prefeito Sarto, ao final do seu 4º ano, no último ano, chegará muito forte, bem avaliado pela capacidade que vai ter de colocar em prática o que prometeu enquanto candidato. Eu vi outro dia que mais de 60% das propostas, dos compromissos de campanha assumidos pelo prefeito já foram implantados em 2 anos. Isso é um sinal de que a palavra dada está sendo cumprida. 64%, ele chegou a comentar aqui com a gente, inclusive lamentando, dizendo que chega a brincar, diz que pegou, ele dizendo, justo na minha gestão, houve esse racha aí, lamentando esse racha entre PT e PDT, né? Nós, ao longo de toda a semana, estamos repercutindo, claro, os atos que aconteceram em Brasília, né? No domingo. Como é que você viu tudo isso, né? O senhor viu tudo isso? Chocado, né? Assim, eu sou um político democrata que creio na democracia, nas suas imperfeições. A democracia é um sistema permanentemente em crítica, permanentemente, né, em aprimoramento. A gente o tempo inteiro está votando para tirar, votando para renovar, votando para continuar, fazendo impeachment em busca de aprimorar os governos. Essa é a grande beleza do regime democrático. Há estudos aí no mundo, né, de quem estuda política pública, administração pública, que mostra que todos os tempos longevos de democracia, quanto mais tempo de democracia contínua os países tiveram, mais progresso econômico e humano eles tiveram. Se não há outra dimensão, para além do valor importante dado à liberdade que a democracia representa, há essa outra dimensão. Democracia, por muito tempo, de forma contínua, produz mais progresso econômico e humano. Então, para quem crê nisso como nós, vocês militantes da imprensa, que precisa da democracia para estar viva e livre, e eu da política, claro, assistimos chocados, abismados a tudo que aconteceu. É preciso essa indignação aflorar, mas é preciso também que a Constituição, a lei e a justiça se faça valer. Entretanto, há um outro momento. Isso, em algum momento, vai ser vencido. Isso a gente precisa, em algum momento, vencer essa etapa e tratar dos problemas nacionais. O que vai tratar de diminuir o calor é a gente debater, discutir o futuro do país, o futuro da crise nacional, da economia que não cresce, né, das pessoas que não estão comendo bem, da educação que ainda é muito precária, né, da saúde, que ainda é um vexame para muita gente, da insegurança. Eu acho que unir o Brasil em torno de pautas é o próximo passo. Precisamos agora decantar esse momento, como está acontecendo. Todo o rigor da lei, da justiça, da Constituição é necessário, mas logo em seguida tratar de arrefecer os ânimos e unir o país em torno de um grande projeto nacional. Essa já fala de um opositor constando aqui exatamente nessa conversa. E essa fala tem um projeto futuro daqui a, por exemplo, 24 meses, de quem sabe, não, vou voltar à prefeitura para continuar isso na prática? Não tenho a menor pretensão, acho que cumpri minha tarefa, né, e está cumprida, e inclusive tenho defendido internamente, estou falando agora publicamente, né, defendendo que o prefeito Sarto precisa continuar esse seu trabalho à frente da prefeitura. Não tenho pretensões eleitorais a esse tempo agora. Quero, como eu disse, fazer a minha militância política, tô animado, porque tudo que é novo, né, Nonato, anima a gente. Eu vou pela primeira vez na minha vida fazer o papel de opositor. Eu, pelas circunstâncias da política, fui candidato em 2006, fui eleito junto com o governador Cid, à época então, e de 2006 para cá são 16 anos da vida pública, sempre estando no governo. Então é a primeira vez que eu vou exercer o papel de opositor. E não é um opositor irresponsável, que nunca foi governo, que às vezes acha que é muito fácil do outro lado do balcão, tá apontando o dedo, fazendo um videozinho de YouTube, produzindo matérias engraçadas.
porque às vezes isso vai dar curtição, vai dar visualização. Não é esse papel que eu quero fazer. Eu quero fazer o papel de um opositor que foi governo, que teve no parlamento sendo líder do governo, que presidiu um poder legislativo, que foi prefeito, que entende a dureza do outro lado do balcão. Eu quero fazer a oposição com essa responsabilidade e com esse conhecimento que eu tive de 16 anos de governo. Então esse é o papel que a democracia agora nos impõe. E não quero ser confundido também com essa turma do YouTube, sabe? Porque tem gente que acha que o papel hoje, por exemplo, da crítica, da oposição, é o papel de fazer vídeo em casa, misturando fato com mentira, fazendo coisinha engraçada e no final completamente descomprometido, né, com a vida real do povo, com quem acorda cedo para buscar um emprego e volta à tarde frustrado para casa porque não tem esse emprego. Eu quero estar conectado com a gente cearense, com o sofrimento, com a angústia, com o sonho, com as expectativas dessa nossa população querida. E se a Voz das Ruas reclamar sua presença? Por exemplo, como diz a Gerlane Saboia, bom dia, meu prefeito. De novo. Eu fico muito honrado, feliz. A Kessia, lembrando aqui, sempre lúcido em suas palavras. Jean Carlos, Roberto Cláudio ainda tem muito que fazer pelo Ceará. Sheila Ribeiro, obrigado. Jean, tudo. O pessoal está reclamando aqui, de que ouve sua voz, a voz da oposição, mas na teoria e na prática, no fazendo. Eu vou continuar conversando muito e espero que espaços como esse possam ser renovados aqui, esse convite, para poder continuar falando. É isso que move a gente, Donato, esse sentimento, esse carinho, esse reconhecimento e, ao mesmo tempo, é a interação com a população que vai dar sentido ao papel do exercício que farei de opositor. Né? E não quero fazer isso sozinho também não. Né? A gente tem, eu tenho, graças a Deus, afinidade de pensamento com muita gente que está hoje na Câmara dos Deputados, que está na Assembleia, que está na Câmara de Vereadores em Fortaleza, prefeitos do interior. Há muita gente que pensa de forma semelhante do nosso partido e de outros partidos aliados com quem a gente teve o privilégio de caminhar na última eleição. Construir isso coletivamente, né? Estabelecer isso como um exercício de disciplina, buscando números, indicadores, fatos concretos e reais, fazer análise deles, cobrar posicionamento. Isso fará bem ao estado do Ceará. Eu pelo menos, quantas vezes corrigi rumos, disse isso para você aqui, quantas vezes não foi a imprensa que foi a minha opositora construtiva, que apresentou para mim um problema que eu desconhecia, ou uma versão de um fato que às vezes a blindagem do poder não me permitia ver. Então esse tipo de abertura para a crítica, para o espaço muitas vezes colaborativo da imprensa e da oposição, ajuda efetivamente os governos sérios. E eu quero exercer esse papel para ajudar o meu estado. E acho que não é só governando bem, é fazendo oposição bem responsável que a gente também ajuda o Ceará. O senhor falou aí que não tem mágoa, não tem ressentimentos, mas citou traição. E eu ficou aqui na pulguinha atrás da minha orelha, faz a pergunta. Com os líderes do seu partido que não se engajaram na sua campanha, como é que tem sido o contato? Há uma reaproximação? Houve um racha? Eles não estão ao seu lado nessa voz firme de opositor? Não, a gente fez algumas reuniões no PDT após o segundo turno, já agora para definir qual seria a posição do PDT em nível estadual. E lá eu me encontrei, por exemplo, com parlamentares que votaram já contra o partido no primeiro e no segundo turno, né? E fizemos um debate numa executiva municipal ampliada do partido, cada um defendeu a sua posição, tratamos, né, superficialmente, mas tratamos dessa questão já na executiva municipal. E é como eu disse, há coisas que o tempo tratará de decantar. Para mim isso são águas de março, como diria o poeta, olhar para trás, agora é hora de olhar para frente, né? A política, principalmente dentro de um partido, e eu disse isso na minha fala lá, ela não pode, até por significado, ser um punhado de interesses pessoais pragmáticos.
ela é até feita de interesses pessoais pragmáticos. Mas a política, para unir a gente em torno de um partido, tem que ser fundamentada em valor, em ideologia, em projeto. É isso que nos une. Ganhar ou perder eleições, na trajetória de longo prazo, ela vai acontecer com todos os partidos do Brasil e do mundo. O que vai manter as pessoas unidas no partido é a gente fundamentar essa relação não na amizade, apenas na intimidade, e muito menos juntando apenas o pragmatismo dos interesses individuais divorciados dos valores, da ideologia do partido, de um projeto de poder. Então eu espero que a gente possa, e o André Figueiredo, com muita serenidade, com muita responsabilidade, que é o presidente do partido, com muito equilíbrio, tem conduzido o partido nesse caminho da gente poder agora, né, construir um projeto de futuro para o PDT, virando a página do passado, mas tratando também de entender que o tempo vai decantar e depurar o verdadeiro tamanho do PDT no estado do Ceará. A pergunta foi exatamente, lembrando aqui a citação crística de casa dividida contra si mesma não subsistirá, não é? Exatamente. Mas é preciso essa união dentro do próprio partido. Não uma falsa união, né, Nonato? Por isso que eu disse que o tempo tratará de decantar, né? Carla Moura, tem tempo para você. Pronto, tem mais uma pergunta aqui na verdade não é pergunta, né? Tem muita gente participando, estava tentando dar conta aqui. Gente dizendo que já lhe encontrou, inclusive ali na beira-mar, já fazendo uma boa caminhada. Eu estou agora tratando de cuidar da saúde de novo também. Passei 4 meses parado. Eu até comentava com o Nonato, com o Nonato que nos bastidores do debate, havíamos comentado e o senhor chegou a dizer que nesse período de eleições acaba ficando ansioso, comendo demais, engordei, perde controle. Já deu para recuperar? Como é que o peso ainda não todo, engordei quase 7 quilos na campanha, entre pré-campanha e campanha. Eu passei 4, eu gosto de correr, nadar, e parei tudo por 4 meses. Né? E para completar... Ficou dentro de casa, fechado, trancado. Fazendo 4 municípios por dia, feito maluco. Ninguém lhe via, você não atendia o celular. Você fala após a eleição? Não. Tratando de organizar a minha vida pessoal, inclusive. Eu vou voltar a dar aula a partir de fevereiro. Eu estava organizando minha vida, não estava trancado, não. Eu estava evitando, dando entrevista, falando. Cadê o fugindo da gente, não é? E aproveitei para voltar e a organizar também minha vida pessoal, começar a comer melhor de novo, né, com mais responsabilidade, tratar de fazer atividade física. E estou também, já há um tempo, desde a prefeitura, curtindo muito mais esse tempo em casa também. Né? Leitura, filme. Pode perguntar aí alguma coisa de filme aí de Netflix, que eu também estou sabendo aí. Ele estava assistindo filme, viu? Olha, colocando a série em dia, né? Livro. Quem nunca? Qual autor que você estava lendo? Que autores? Não, pior que livro eu não estava lendo, não. Recentemente não estava lendo, não. Eu estava mais de filme mesmo. Mas aproveitou séries aí. Aproveitou para digerir toda uma realidade política que de repente muda o seu status em termos não só da posição política prática. Sem dúvida. Mas também do olhar que agora você vai ter como opositor. Que você exatamente. Aqui. E a oposição não pode ser também, Leonardo, um exercício individual, você ficar lendo o jornal, ouvindo o Nonato, né, ouvindo as notícias e fazendo análises pessoais dos fatos, né? Eu não creio que isso é oposição política. A oposição envolve uma tarefa de militar, se reunir com a universidade, com o movimento social, com os parlamentares, com os prefeitos, ouvir as angústias, ouvir as decepções. E isso envolve um trabalho de tempo, né, de articulação, de interação, para você, muito mais do que ser a sua própria voz, ser a voz de muita gente. Né? Então eu quero dar espaço a boa parte do pensamento do estado do Ceará, que quer se expressar através da política. Eu sei mais uma, não sou a única, obviamente, mas uma das vozes que quer expressar, muitas vezes, um sentimento de reclamação, de frustração, de cobrança, né? Ou de apresentação de um sonho, de um projeto para o futuro. Ok, Carla. Ok. Vamos agradecer aqui a presença do nosso querido Roberto Cláudio, depois da fase monástica em casa. É a minha primeira entrevista, viu, Renato? Eu conversei com alguns jornalistas. Nós anunciamos que eles tinham aberto uma exceção nesse tempo de sabático, nesse período sabático, para conversar conosco e dar sinal de que realmente continua
como você falou, a Carla falou, muita gente fala, encontrei o Dr. Roberto circulando pela Beira-Mar, caminhada, tal, Cocó também. Andando de cavalo na praia. Aham. Eu tenho a última pergunta, deixa, claro. Claro, vá. Como é que está o seu contato com Ciro e Cid? Tem falado com eles? Com o Ciro tenho sempre falado. O Ciro chegou de viagem, acho que antes de ontem, eu não tive ainda com ele depois da viagem. Tive com o Cid nos encontros do PDT, a gente fez 3 encontros do PDT e ele esteve presente em 2, na verdade tivemos em 4 encontros, estivemos juntos em 3 dos 4 encontros do PDT, debatendo internamente dentro do partido. Enfim, tô na luta, tô na política e tô animado. O mais importante agora, Nonato, e é isso que eu espero, a gente vai viver um ciclo novo do Ceará. E tem muita coisa para a gente resolver, e não é fácil. Eu fui governo, mas eu quero ser a voz de quem hoje está desempregado. Eu quero poder reclamar, cobrar com muita liberdade, com ideias, quem está devendo, no Serasa, no SPC. Quero poder também reclamar agora com muito mais liberdade, dando sugestão para quem está numa fila de exame e consulta, quem sofre com insegurança. Eu quero poder, com muita liberdade, mas com muita responsabilidade, com ideias, representar a voz do cearense que precisa de governo, mas que também precisa de uma oposição responsável e construtiva. Então, eu sei que pelo que o senhor falou aqui, não vai fazer oposição ressentida, traço que gerou a intolerância nacional nesse momento. Tá aí o produto do ódio, né? O ódio produz isso, né? Eu quero fazer e sempre fiz política com serenidade, com amor, com equilíbrio e quero continuar fazendo isso. Não quero jamais repetir o Ceará, que tem sido um bom exemplo de luz para o Brasil. Eu quero, na oposição, também ser um bom exemplo de respeito e serenidade também. Viu, Moacir? Eu falei que Buda se isolou também, voltou iluminado. Ele já agora falou em luz. O Ceará, que é exemplo de luz, ele parece que voltou iluminado. Abraço, seja bem-vindo. Abraço, obrigado, Renato, obrigado, Carla, obrigado a todo mundo aí, um prazer. 10:02.